história do cristianismo, inclusive mais na frente vocês vão estudar a história do cristianismo módulo 2. Porque são 2 módulos, entendeu? Mas, como eu estou dizendo, falando assim, é um assunto muito vasto, entendeu? É um assunto muito grande. Não é tão simples. Na verdade, teologia, pessoal, é um assunto sem fim, né? É um estudo sem fim. Mas história do cristianismo cabe um mestrado e uma pós-graduação. Então, assim, a gente cursa essa matéria é extremamente necessária para a gente entender a origem do cristianismo, a origem da igreja cristã. Porque, por exemplo, tem muita gente que até hoje acredita que a igreja evangélica sai dentro da igreja católica, não é? E a gente viu que, pelo menos nessa matéria, vocês já viram que não foi assim, né? A gente já falou sobre a institucionalização da igreja lá no Concílio de Nicéia, com Constantino. Mas tem gente que até hoje não entende. Então, como surgiu a igreja cristã, a igreja evangélica? Não é? Então, a gente dá um panorama. A gente não dá o material completo, é vocês buscarem, quererem estudarem, entenderem, porque é um assunto muito grande. Existe pós-graduação em História do Cristianismo. Existe mestrado em História do Cristianismo. Mas só recapitulando, já falamos sobre Senhor a todos. Senhor Danilo, já falamos sobre o Concílio de Nicéia, já falamos sobre a Primeira Cruzada, sobre a institucionalização da igreja, sobre o mundo islâmico, né, como surgiu o islamismo ali, e a oposição que o islamismo fez ao cristianismo. Falamos um pouco na aula passada sobre o Concílio de Trento, que foi o concílio após a reforma protestante, né? As teses de Lutero. Falamos também sobre o cisma do Oriente, né? Que foi a divisão entre a igreja que temos hoje ortodoxa e a igreja católica, lá na virada do milênio, do primeiro milênio. Então, assim, é um assunto muito vasto. Mas eu queria focar mais nos concílios. E, assim, já quero dizer, estudem o material, leiam. O material tem muito assunto, e se vocês quiserem lá na frente se interessarem mais, continuem lendo a respeito do assunto, porque é um assunto grande. A história do cristianismo, em geral, ela vai se basear em todas as heresias. Você vai ver todas as heresias que surgiram. A gente falou também que as heresias de hoje não são coisas novas, são coisas que já surgiram no passado e que às vezes retornam hoje, como, por exemplo, o patripacionismo, o modalismo. E hoje a Testemunha de Jeová tem essa heresia, né? Então, o próprio arianismo são formas. Então, é toda a história do cristianismo. E lembrando, recapitulando mais uma vez, que nós acreditamos no sola Escritura, a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós também acreditamos na tradição. Entretanto, a tradição não tem não tem a mesma autoridade que a Bíblia Sagrada, mas nós, como cristãos, respeitamos a história da igreja, a história do cristianismo. São 2000 anos de história. E quando eu falo a história da igreja, não estou falando a história da igreja católica romana. Estou falando a história da igreja cristã. Amém? Então, vamos retratar aqui alguns concílios. Deixa eu abrir aqui. Vocês sabem qual foi? Alguém sabe me responder qual foi o primeiro concílio? Eu quero até dizer para vocês que o primeiro concílio ele é bíblico, viu, pessoal? Clemente? Não. O primeiro concílio ele está na Bíblia. Não.
Sim. O primeiro concílio é o concílio de Jerusalém. Ele está em Atos dos Apóstolos, em que se discutiu a circuncisão dos pagãos. Então, vamos lá. O primeiro concílio está presente na Bíblia. Tem uma epígrafe do texto, Concílio de Jerusalém, lá em Atos. Qual era o problema? Pagãos estavam se convertendo. E vocês sabem que os judeus eles circuncidavam. Aí Romanos, Atos, Coríntios apresentam partidos dentro da igreja. O partido da circuncisão e aqueles que não eram. O partido da circuncisão, eles eram levantados principalmente pelos fariseus, que acreditavam que para servir a Jesus era necessário se circuncidar. Vocês sabem que a circuncisão é um ritual, um cerimonial, feito nos filhos dos judeus, onde eles arrancavam um prepúcio. Paulo se opõe ao partido da circuncisão. Ele alega até nas suas cartas que esse era um dos motivos porque ele era tão perseguido. Então, o primeiro concílio é para tratar justamente da conversão dos gentios, que é os pagãos. Então, eles debatem. Os pagãos devem ou não ser circuncidados? E uma outra coisa, a questão do sangue. Eles chegam à conclusão, a igreja chega à conclusão, eles vão dizer que pareceu bem a nós, é o Espírito Santo, que os gentios se abstenham da carne sufocada, isso é, o animal, por exemplo, que é morto por estrangulamento, sem sangrar, da imoralidade sexual, fornicação, adultério, etc., que será bem comum entre os pagãos, e do sangue. Então, é tudo que é pedido, fica definido no Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, então, não obriga os gentis a se circuncidarem. Pede apenas que isso aconteça entre eles. Se abstenham da carne sufocada, da imoralidade sexual e do sangue. Carne sufocada porque o animal não escorre e a carne estrangula dentro dele, né? A carne coagula, né? Então ele é morto sem sangrar. Da imoralidade sexual, que era costume entre os pagãos, e do próprio sangue. Então é o que fica definido no Concílio de Jerusalém. Esse concílio está presente em Atos. O próximo concílio é de Constantinopla, o de Nicéia, em 325. Ele é convocado a mando do imperador Constantino. E o grande problema é a heresia ariana. Lembra, né, de Ario? Falamos já sobre ele, presbítero em Alexandria. Alexandria era a cidade do Egito. E Ario negava a divindade de Cristo. E o resultado desse concílio é o Credo Niceno, que temos até hoje o Credo, né? Esse concílio também define a data para a Páscoa. Ele é convocado por São Silvestre I, a mando do imperador Constantino. Praticamente o imperador Constantino que vai presidir esse concílio, e esse concílio é financiado pelo Império Romano, porque Constantino, a gente lembra, a gente já falou sobre ele tinha acabado de se converter, e ele queria entender também o cristianismo, o que podia, o que não podia. Então, são N fatores, mas esse concílio é um marco na história do cristianismo. Eu quero reiterar mais uma vez que até antes desse momento a igreja não era institucionalizada. Então, a igreja se reunia nos lares, nas casas. Não era algo assim organizado, mas após a intervenção de Constantino, a conversão de Constantino, a igreja passa a ser institucionalizada, ele passa a financiar a construção de igrejas, o ministério de bispos ele passa a financiar também. O próprio concílio é uma prova disso. Historiadores dizem que ele vai trazer de todas as partes do mundo bispos. Então ele vai financiar a interesses pessoais do Império Romano nesse concílio. E a conclusão é que é declarada a heresia ariana,
o arianismo é declarado como heresia e o credo niceno. Esse concílio de Nicéia ocorreu em 325. Aí nós temos o próximo concílio, que é o de Constantinopla, em 381, por Damaso I. Ele queria combater seguidores de Macedônio que negavam a divindade do Espírito Santo. Então, se o problema no concílio de Nicéia era a divindade de Cristo, agora em 381 o problema é a divindade do Espírito Santo. Então, esse concílio é convocado por Damaso, porque como a igreja ela estava espalhada pelo mundo, mas não havia uma institucionalização, cada um entendia, às vezes, da sua maneira. Então, ali, alguns entenderam que o Espírito Santo não era Deus. Bem parecido também, novamente, com o que as testemunhas de Jeová pregam. A gente vê que nada é novo. Então, eles rejeitam essa doutrina e o credo niceno é acrescentado à parte do Espírito Santo. Ele passa a se chamar como credo niceno constantinopolitano. Então, o credo, pessoal, ele não é da Igreja Católica, ele é da Igreja Cristã. Vocês estão percebendo que ao longo dos tempos sempre ia surgindo dúvidas. Então, o problema é de agora. Se em Nicéia queria saber, Jesus é Deus ou não é Deus? Em Constantinopla, agora quer saber, o Espírito Santo é ou não é Deus? Aí eu queria abrir para vocês, o Espírito Santo é ou não é Deus? Alguém quer comentar? Edilson, você, o Espírito Santo é Deus? Se é, por que é? O Espírito Santo ele é Deus, pastor. Pela sua natureza, ele é a natureza de Deus. Sim. Dessa maneira, natureza divina. E eu vou além, a Bíblia apresenta ele como pessoa. A Bíblia diz que ele intercede por gemidos exprimidos. A Bíblia diz que ele se entristece. Então, a Bíblia atribui a personalidade de uma pessoa. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, que são uma seita, eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas eles dizem que o Espírito Santo é uma força de Deus. Aí eu gosto de brincar assim, é tipo o Kamehameha. O Espírito Santo seria o poder de Deus, que eles declaram que o Espírito Santo é o poder de Deus. Não é Deus. Mas a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra o Espírito Santo como uma pessoa. Então, nesse concílio é rejeitado, para vocês verem que nada que existe hoje é novo, né? As próprias heresias, elas se reinventam. Então, essa heresia ela é antiga. Então, ela está lá no 4º século do cristianismo. Nós já vemos as pessoas negando a divindade do Espírito Santo e os concílios rebatendo as heresias. Então, eles chegam à conclusão que o Espírito Santo também é Deus, e eles acrescentam ao credo niceno e passam a chamar de credo niceno constantinopolitano, que é o creio em Deus Pai, etc, etc. O concílio de Éfeso, então nós vamos ter em 431, convocado por Cirilo de Alexandria. Para vocês estão vendo que Alexandria ela surgia bastante. Alexandria, pessoal, fica no Egito. Então, quer dizer que o cristianismo no Egito era muito forte. A ponto de um bispo do Egito convocar um concílio. A igreja do Egito era uma igreja forte. Hoje sabemos que no Egito o islamismo é muito forte. Mas a igreja cristã no Egito era muito forte. Era uma das principais igrejas do mundo. Hoje, claro que em 431 ainda não havia islamismo. Com o crescimento da religião islâmica, o cristianismo no Egito ele foi enfraquecendo, mas hoje ainda nós temos os cristãos cóptas, e eles até hoje seguem o cristianismo. Eles são divididos entre a igreja cópita
a igreja protestante no Egito. Então, qual era o problema? Cirilo era representante do Celestino. E ele vai presidir o conselho. E eles estão tendo uma dificuldade. E prestem atenção aqui, que eu vou perguntar a vocês uma coisa. Maria é mãe de Deus ou Maria é mãe de Jesus, homem? É o que eles vão debater, a questão do Theotokos. Quer comentar, Edilson? Isso é muito importante porque os evangélicos muitas vezes erram. Maria, ela é a mãe de Jesus, homem. Então Mas, Maria não é mãe de Deus, não? não. Isso é heresia. Por quê? Olha o problema desse seu pensamento. Eu sei que é a maioria do pensamento dos crentes. Não é verdade? É verdade, pastor. Mas isso é heresia. Por quê? Se você disser que, e eu já dei uma aula para vocês parecida, se você dizer que Maria é mãe de Jesus homem, então você está separando as duas naturezas de Cristo. Você está separando a natureza humana da natureza divina. E em Jesus habita as duas naturezas. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, quando você diz que Jesus é mãe, ou Maria é mãe de Jesus homem, você está fazendo uma separação de naturezas. Aí tem uma pergunta: quem foi a natureza divina? Está entendendo? Isso se torna uma pergunta complexa. Pastor, pode repetir a pergunta, por favor? Cortou aqui o áudio. Quem morreu na cruz? Foi a natureza humana de Cristo ou a natureza divina? As duas naturezas. Mas aí tem uma questão: mas Deus morre? Não morre. E agora? Como é que a gente resolve essa questão? Aí o problema é o seguinte: nós não podemos separar as naturezas de Cristo. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Se você diz que Maria é mãe de Jesus homem, você está separando as naturezas. Em Jesus habita corporalmente a natureza divina e a natureza humana. Então, quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz foi Jesus. Não podemos separar a natureza. Então, se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. Maria é Theotokos. Entendi, pastor. Porque eu não posso separar a natureza. Tem outros problemas que isso incorre, entendeu, Edilson? Muito mais problemas teológicos e graves. Então, esse concílio chega à conclusão que nós não podemos separar a natureza. Então, se não podemos separar a natureza, Maria, por consequência, é mãe de Deus. Então, Maria é Theotokos. Mas, pastor, Maria é Deus? Não, Maria não é Deus. Mas Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus. E eu não posso separar a natureza de Cristo. Se eu não posso separar a natureza de Cristo, logo Maria é Deus. Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Compreendeu? Compreendi. Pastor, mas se separar, você vai fazer uma grande heresia. Então, já naquele tempo, queriam separar as naturezas. Nós chamamos isso da unipersonalidade de Cristo. A união hipostática. Depois você pesquisa a respeito, vocês. A união hipostática, que é a união das duas naturezas de Cristo. Em Jesus habitam corporalmente a plenitude de Deus e Jesus, ao mesmo tempo, ele é 100% homem. Então, ele é 100% homem e 100% Deus. Logo, por consequência, Maria é mãe de Deus. Então, esse concílio chega a essa conclusão e que Maria é mãe, por definição,
mãe de Deus. Aí nós temos agora, em 451, 20 anos depois, o Concílio de Calcedônia. Porque se Maria é mãe de Deus, aí as pessoas queriam ainda separar as naturezas de Cristo. E nós temos uma heresia nesse tempo por nome de eutiquianismo. E o eutiquianismo dizia que as duas naturezas se fundiam. Então, o eutiquianismo, ele dizia que as duas naturezas se fundiam. Então, por Jesus ter a natureza humana e a natureza divina, essas naturezas juntos se misturaram e formaram um terceiro elemento. E agora, se Jesus, aí temos um problema. Se há um terceiro elemento, se as naturezas se fundiam em apenas uma, então Jesus nem é Deus nem é homem. Porque, por exemplo, se eu colocar, eu não sou um pintor, não sou um Picasso da vida, mas se eu colocar amarelo com azul, eu acho que vai dar verde. Eu nem vou estar mais se eu fundir. Então, quando você funde dois elementos, você vai ter um terceiro elemento. Então, se as naturezas se fundiam, Jesus nem é 100% homem, nem é 100% Deus. Ele tinha que ser uma outra coisa. Então, o eutiquianismo é rejeitado nesse concílio. Quer dizer, era mais uma forma de diminuir a divindade de Cristo. Então, esse concílio é convocado, muito provavelmente com as mesmas pessoas de 20 anos atrás, porque, na verdade, são os mesmos problemas, entendeu? É só alguém querendo refutar. Então, esse concílio chega à conclusão que Jesus é 100% homem e 100% Deus, e nós não podemos fundir as naturezas. Jesus permanece homem e Deus ao mesmo tempo. E o eutiquianismo é rejeitado e declarado como heresia. Pessoal, deixa eu dizer algo para vocês. Claro que esses concílios são muito mais complexos. Eu estou dando um panorama e resumindo. Depois, se vocês quiserem estudar a respeito de cada concílio, eu recomendo. É extremamente necessário. Como eu falei, existem pós-graduações nisso. Aí, em 553, cerca de 100 anos depois, nós temos o segundo concílio de Constantinopla, onde 165 bispos, eles são reunidos e eles vão condenar algumas teorias e vão validar os concílios anteriores. Mas 100 anos depois, cerca de 130 anos, nós temos o terceiro concílio de Constantinopla. Constantinopla, pessoal, nessa época, era a principal cidade cristã do mundo. Ela era a capital do Império Romano nessa época. Porque lembra que Constantino, ele em algum momento ele vai transferir a capital de Roma, a capital do Império Romano era Roma, só que ele transfere a capital de Roma para Constantinopla. Eu acho que Constantinopla hoje seria Istambul, na Turquia. Então, a capital do Império Romano passa a ser Constantinopla, que leva o nome do imperador Constantino. Então, em 680, nós temos um monotelismo. Defendia que Cristo tinha apenas uma vontade, que era a vontade divina, apesar de ter duas naturezas. Então, por exemplo, Cristo não teria vontade humana. Estão vendo que esse concílio é consequência de 3 concílios anteriores, ainda falando sobre a natureza de Cristo. Então, só que tem um problema, o monotelismo. Se Cristo só tem a vontade divina, e a vontade divina ela se sobrepõe à vontade humana, significa que a vontade humana não é real. Porque, por exemplo, Deus não tem fome.
Mas a Bíblia diz que Jesus comia, teve fome, teve sentimentos humanos. Jesus chorou. O que é o choro? O choro é uma emoção. Então, se a vontade humana, a vontade divina, está acima da vontade humana, por que Jesus chorou? Deus não chora. E a Bíblia diz claramente, Jesus chorou. O choro é uma emoção humana. Então, significa que Jesus ele tinha vontade humana. Então, ele tinha as duas vontades, tanto a divina quanto a humana, porque ele tinha as duas naturezas. Olha como esse problema das naturezas de Cristo durou ainda séculos, porque a gente está falando de mais de 100 anos. E a igreja se desdobrou, tratou o monoteísmo como heresia e validou novamente os concílios anteriores e que Jesus ele tinha duas naturezas, a natureza humana, a natureza divina, e essas naturezas não se misturam, mas elas permanecem inalteradas na pessoa de Cristo. É por isso que não podemos fundir as naturezas e não podemos excluir uma ou outra. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Aí nós temos o Concílio de Nicéia, em 787, o segundo Concílio de Nicéia. Aí nós começamos, pessoal, já em 787, a ideia das imagens, a veneração de imagens, que o objetivo desse concílio era regular a veneração de imagens. E nós temos um problema, porque eu já falei para vocês, talvez, na aula, que a ideia das imagens era um evangelho não verbal. A ideia... Vou dar a oportunidade para você, Denilson. A ideia das imagens era uma ideia de uma adoração não verbal. Porque haviam pessoas sem cultura, sem conhecimento. E essas pessoas iam adorar a Deus. Então, como elas não sabiam ler, o índice de pobreza era muito grande, alguém teve a ideia de fazer um evangelho visual, onde as pessoas iriam olhar aquela imagem e iam saber, esse aqui foi o apóstolo, esse aqui foi... Só que o problema é que o ser humano ele tende à adoração de ídolos. Então, nós já temos diversos problemas aí, porque por essa época nós já temos a Igreja Católica como ela é hoje. Aí houve vários problemas políticos, a Igreja Católica Romana se tornou uma instituição, mas a nossa foco é focar nos concílios. Mas nós nessa época já temos a Igreja Católica como ela é hoje, o início ali do vários problemas políticos, falsos documentos surgiram. Nós temos a expansão, por essa época, pessoal, nós já temos a expansão do islamismo, o crescimento do islamismo, né? O nascimento do islamismo. Nós temos o quarto concílio de Constantinopla em 869. E são atos mais fechados. Mas a ideia desse concílio é que já começa a disputa política, a disputa por poder. Nós já temos a Igreja Católica como uma instituição por esse tempo, e o que vai iniciar ali em 869 vai culminar nos atritos que vão levar ao cisma grego em 1054, que é a divisão entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, que hoje seria a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Então, em 1123, temos o Concílio de Latrão, que foi o primeiro concílio realizado em Roma. Está vendo como Roma até então não era tão importante? O primeiro concílio em Roma só vai acontecer em 1123. A capital do império, do cristianismo praticamente, até isso era Constantinopla. Mas em 1123 nós vamos ter o Concílio de Latrão, que vai ser em Roma, pelo Papa Calixto. E ele vai abolir o direito dos príncipes e vai dizer que o Papa agora deve
ordenar os príncipes. E vai também falar a retomada da Terra Santa, que vai ser recuperada da mão dos muçulmanos, que novamente estava na mão dos muçulmanos. E cerca de menos de 20 anos vamos ter o segundo concílio de Latrão, que vai condenar os erros de Arnaldo de Brescia sobre a salvação dos clérigos que possuíam bens materiais. Foi convocado pelo Papa Inocêncio II, e esse Arnaldo ele vai liderar uma revolta popular. Alguns anos depois, mais 30 anos para frente, nós temos o Concílio de Latrão, terceiro, que vai condenar os albigenses e os valdenses. Esses grupos, pessoal, os albigenses e valdenses, eles são considerados protestantes. Então, está vendo que antes de Lutero já existiam protestantes? Só que eles tinham as doutrinas diferentes. Esses valdenses, eles eram seguidores de Pedro Valdo. Então, eles pregavam um jejum estimulante e a Igreja Católica dizia que isso levava as pessoas a passar fome e até morrerem de fome. Mas, para vocês entenderem quem são os albigenses, eles eram cátaros. Eles viviam ali na parte sul da França. E essa palavra albigense vem da ideia de puro. Então, era uma ideia de um cristianismo puro. E eles foram muitos perseguidos pelo papado. O papado perseguiu tanto os albigenses como os valdenses. Então, era uma igreja que não fazia parte da instituição católica. E, na época, não fazer parte da instituição católica significa que você seria perseguido e morto. Então, havia alguns problemas, de fato. Mas, de certa forma, eles eram alguns chegam a dizer que os valdenses eram uma seita, porque eles tinham alguma pregação meio diferente ali. Os valdenses foram um grupo mais conhecido e estiveram ali na França, na Alemanha. Até no Brasil, dizem que até hoje existem valdenses. Mas eles se originam no século XII, em Lyon, na França. Como eu disse, por Pedro Valdo, ele era um rico comerciante, e ele começa a pegar a pobreza apostólica como um caminho para a perfeição. Foram declarados pela Igreja Católica como heréticos e foram perseguidos e mortos. Mas eles tiveram um papel muito forte na reforma protestante. O problema é que a Igreja Católica começou a enricar também. Então, começou a ter luxo. E esse Pedro Valdo, ele se levantou pregando contra todo aquele luxo da igreja. Porque a igreja era muito rica e ela tinha um poder muito grande na Idade Média. Aí nós já adentramos na Idade Média Alta. Depois vocês pesquisem a respeito dos valdenses. Aí temos, então, o Concílio de Lyon, em 1245, e o imperador germânico Frederico II, o objetivo foi planejar uma nova cruzada, lembra das cruzadas, aula passada, sob o comando do rei Luís da França. Em 1274, o segundo concílio de Lyon, sob o comando de Gregório, conseguiu, por um período de tempo, uma união entre a Igreja Católica e Ortodoxa, e foi aprovada a ordem dominicana e a ordem dos franciscanos, que é uma ordem de pobreza. Temos o Concílio de Vienne, que já não é tão conhecido. Mas o Concílio de Vienne foi na França e teve acusações contra a Ordem dos Cavaleiros Templários, que foi suprimida pelo Papa Clemente, que mandaram caçar os Templários. Até hoje, né, pessoal? Tem muitas lendas sobre os Cavaleiros Templários, né? E era uma ordem cristã. E nós temos o Concílio de Constança, em 1414. Ele dura 4 anos, vai até 418.
Esse concílio acaba com o grande cisma, porque havia um papa em Avignon, Avignon é na França, e havia um papa em Roma. Então, nessa época, nós tivemos 2 papas. Olha que loucura. Nessa época, nós tínhamos 2 papas ao mesmo tempo. Um papa em Avignon, na França, e tínhamos um papa em Roma. E todos eles tinham poder. Para você ver como a Igreja Católica... E aí, quem foi que foi ungido por Deus para sentar na cadeira de Pedro? O Papa da França ou o Papa de Roma? Estou brincando, viu, pessoal? Mas tem época que já tivemos 3 papas ao mesmo tempo. Tivemos a conversão de John Wycliffe e John Hus. O Wycliffe foi um grande reformador e John Hus foi muito... Alguns falam que Hus... A palavra Hus significa ganso. Diz que quando John Hus foi morto, ele profetizou: vocês podem matar um ganso, mas acho que Deus vai levantar um cisne daqui a 100 anos. E 100 anos depois, apareceu Martinho Lutero. E Martinho Lutero seria a profecia de John Hus. Vou ver exatamente as palavras de Hus aqui. Só um minuto. Antes de morrer. Aqui, ó. Vocês assarão um ganso, mas em 100 anos ouvirão cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Palavras finais de John Hus antes de ser queimado vivo. Ele também disse: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Olha que coisa forte. E ele foi morto pela Igreja Católica Romana na fogueira. O Wycliffe, se eu não estiver errado, foi morto porque traduziu a Bíblia. Tem até a tradução de Wycliffe. Ele revolucionou a igreja na Inglaterra. Então, para a gente ver, pessoal, para essa época, a Igreja Católica que prega bondade, nós somos os bonzinhos, paz e amor, ela não podia ver um protestante que ela queria tratar do fogo. Então, nós temos o próximo concílio de Basileia, Ferrara e Florença, em 1431 até 39. A ideia era pacificar a Boêmia, que hoje é a República Tcheca, e a guerra. Ali tínhamos questões de guerras entre protestantes e cristãos, e até a Igreja Ortodoxa. E, mais uma vez, temos problemas entre a Igreja Católica e a Ortodoxa. Mas esse concílio ele não consegue resolver nada. Em 1512, nós temos o quinto concílio de Latrão, que foi levantado para desclassificar um outro concílio, que foi o concílio de Pisa. E mais uma cruzada foi planejada, porque estamos na época das cruzadas. Mas essa cruzada não ocorreu. Então, nós temos o concílio de Trento. Decorem. Esse concílio começa em 1545 e ele vai até 63. Ele tem aí 18 anos, praticamente, de concílio. 5 papas presidiram esse concílio, do Papa Paulo III até o Papa Paulo IX, até o Papa Pio IX. Principal motivo desse concílio, eu já falei para vocês, era condenar a doutrina protestante e recompor a disciplina dentro da igreja. É nesse concílio que é aprovado os 7 livros que existem a mais na Igreja Católica. Aí nós temos em 1869 até 70 o Concílio do Vaticano, foi convocado pelo Pio IX, definiu o dogma de infalibilidade papal. Olha, pessoal, a infalibilidade papal, que é o Papa está acima de tudo,
só acontece no Concílio do Vaticano I. Então, em 1869, que é a inerrância papal. O Papa não erra. Se pronuncia ex cátedra sobre assuntos de fé e moral. Então, o Papa não erra sobre a fé e sobre a moral. Isso só foi definido agora, em 1869. Antes, os papas erravam. Inclusive, tivemos 2 papas ao mesmo tempo, né? Como falamos lá do Papa de Avignon e o Papa de Roma. Então, qual dos dois estava certo? Alguns vão dizer que depois daquele concílio é eleito um terceiro Papa para ficar no lugar dos outros dois. Mas em 1869 é definida a infabilidade papal porque o Papa não erra. Então, nós temos do Concílio do Vaticano II, em 1962 a 65, foi aberto por João 23, encerrado por Papa Paulo IV. O concílio teve o objetivo de apresentar os ensinamentos da Igreja ao mundo moderno. Então, foi uma forma da Igreja se abrir ao mundo moderno. Então, esse é o fim dos concílios. São todos os concílios que tivemos. Os primeiros concílios, vocês viram que eles não tinham a ver com a Igreja Católica Romana, eles eram da Igreja em geral. Mas depois da institucionalização da Igreja e do surgimento da Igreja de Roma, nós tivemos a Igreja de Roma que presidiu concílios. Mas é por isso que nós respeitamos a tradição, porque tivemos concílios que a Igreja em geral participou. Nós não respeitamos os concílios que foi da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque, por exemplo, a infabilidade papal é recente. A adoração de ídolos é recente. Então, assim, deveríamos aceitar todos os concílios? Não. Entretanto, os primeiros concílios sabemos que eles são necessários, como o Concílio de Jerusalém, o Concílio de Nicéia, o Concílio de Éfeso, fazem parte da história do cristianismo. Esse assunto é muito mais complexo. Se vocês foram atrás mesmo dos concílios, vocês vão ver que debateram muito mais assuntos. Nós só trazemos aqui os assuntos principais. Alguém quer fazer alguma pergunta? E vocês perceberam também uma coisa, Denilson, está com você a palavra, que as cruzadas sempre eram assuntos recorrentes dentro do conselho, né? Então, se tem uma coisa que a Igreja Católica gostava de fazer, era matar muçulmano. Vamos matar muçulmano! Outra coisa, vamos... Aí hoje os camaradas estão dizendo, não, porque a gente é do paz e amor. Então, não é assim. Entre os concílios, pessoal, eu queria destacar o concílio para vocês até pesquisarem a fundo, o concílio de Trento, o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla. Tem alguns outros concílios, né, como a gente viu, mas eu acho que esses são importantes, esses são mais importantes. E o último concílio, que foi o de 1889, porque ele fala da infabilidade papal. Então, o Papa, ele detém ou não detém essa infalibilidade? Biblicamente, ele não detém, mas segundo o Concílio Romano, ele detém. O Concílio de Trento, porque esse concílio ele é presidido e o objetivo dele é rejeitar a doutrina protestante, que estava em ascensão. E os primeiros concílios, porque eles foram muito, mas muito importantes para a igreja. Os primeiros concílios, eles tinham como objetivo rejeitar as heresias. Os últimos concílios, eles tiveram por objetivo abraçar as heresias e rejeitar os protestantes. Denilson, a palavra está com vocês, sou todo ouvidos. Pastor, a questão é muito simples que eu tenho, pastor. É porque, assim, você falou aí de concílios, concílio, mas, na verdade, eu queria saber, assim, o concílio. Sobre o concílio, o que é verdadeiramente o concílio? É o que? É ideias que alguém teve, assim, que em rejeição de algumas palavras, que nem o senhor acabou de falar algo aí, que teve uns concílios, e eles quiseram tirar como é que se diz, a igreja protestante e, como é que se diz, colocar como se fosse a dele a palavra final, né?
Sim. Você está entendendo mais ou menos? Que eu tô- Vamos que eu lá, tô- entendi. Então vamos lá, por parte. O que é um concílio? Sim, porque se tá mais simples só compreender que é assim, que nem o senhor faz, é muito complexo isso tudo aí, é só compreender tudo assim, tá Pronto. entendendo? O concílio era a reunião. Então vamos lá, o que era um concílio? O concílio, em geral, era para debater que ideias eram ou não eram bíblicas, de início. Por exemplo, o primeiro concílio, ele tem início no livro de Atos, lá em Jerusalém. Qual foi o problema do concílio? Muitos judeus estavam se convertendo. E os judeus, você sabe que eles se circuncidam, Uhum, certo? uhum, Jesus, por exemplo, era judeu. Os apóstolos eram judeus. Então, a igreja, ela cresce no meio do judaísmo. A igreja, ela nasce no meio do judaísmo. Só que agora, existem pessoas que estão se convertendo a Jesus e essas pessoas não são judeus. Aí o grande problema é, elas vão ter que se circuncidar, vão ter que praticar o que o judaísmo manda, ou elas vão só seguir a Jesus. Isso foi um debate que durou anos na igreja. Por exemplo, se nós hoje se convertêssemos a Jesus, nós teríamos que circuncidar ou não? não, Não. Então o concílio vai debater. Por quê? Porque a grande maioria dos crentes são todos judeus. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês nas aulas? A igreja nasce dentro do judaísmo. E agora vai ter um monte de gentios, pagãos, pessoas que não são judias, que adoram outros deuses, que vão se converter a Jesus. Aí a grande problema é, elas vão ter que também se tornar judias ou vão apenas servir a Jesus? A igreja está em dúvida. Então, eles vão se reunir. Concílio é uma reunião. E eles vão ter que debater o que a palavra de Deus orienta. Eles vão se converter a Jesus ou vão se converter também ao judaísmo? Tá entendendo, Denilson? tô entendendo, pastor. Agora me diga uma coisa, de todos esses concílios aí, qual concílio foi favorável para nós, que somos dos protestantes? Vários concílios, os primeiros principalmente, o de... Enquanto não havia igreja católica apostólica romana, todos os concílios eram necessários. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma estimativa para você. Por minhas palavras, eu vou dizer que até o concílio de... Deixa eu olhar de novo as datas. Até o concílio de Constantinopla e o segundo concílio de Nicéia, em 787, estava tudo bem. O problema são os próximos concílios, que a Igreja Católica vai surgir como católica, né? Foi o que o católico diz. O católico diz que a Igreja Católica surge com Pedro, né? Só que historicamente não. Historicamente, a Igreja Católica só vai surgir lá no ano 700, 800, porque vão falsificar um documento, e até hoje, historicamente, é provado que esse documento é falso, dizendo que passaram os poderes de Roma, a Roma ficou na mão do Papa. Então, historicamente, esse documento é falso. Mas, em geral, é o que vai acontecer. Mas até o 8º século, os concílios são favoráveis a todos, porque nós não temos uma igreja católica apostólica romana. Nós temos uma igreja cristã espalhada por todo o mundo. Agora, a partir daí, nós já temos vários problemas. Os concílios eles se tornam mais políticos porque querem favorecer a igreja de Roma. Aí quem fica contra a igreja de Roma nesse período é perseguido. E o principal que eu destaco dessa época é o Concílio de Trento, que é feito exatamente para contradizer a reforma protestante. É feito como uma resposta à reforma protestante.
Até então, a Igreja Católica, a Bíblia da Igreja Católica era a nossa mesma Bíblia. Mas depois do Concílio de Trento, eles adicionam os 7 livros a mais na Bíblia Católica, que é Judite, Tobias, só para ter uma Bíblia diferente da nossa, por exemplo. Entendeu, Denilson? Mas, em geral, você precisa ler a apostila, ler o material, que na apostila tem explicado bem direitinho. Amém? Amém, pastor. Estou entendendo, né? Quer dizer, o Concílio de Trento foi um concílio pela Igreja Católica Romana. Ele fez esse Concílio de Trento e junto com esse concílio aí, ele veio e colocou mais quantos livros? Ou como 7 foi? livros a mais na Bíblia Católica. 7 livros a mais na Bíblia Católica. Então, eu posso riscar esse Concílio de Trento e dizer que ele foi contra nós, ou seja, Ele foi a contra igreja os protestante. protestantes. Pronto. Aí Isso. é porque isso que eu queria saber, qual desses concílios foi a favor de nós, que foi feito como é que se diz, a reunião, que foi a favor de nós, que debateu a favor de nós, contra a heresia e as demais coisas. Pronto. Aí é como eu disse, já disse a vocês. Essa matéria, pessoal, é uma matéria muito vasta. Se vocês procurarem, vocês vão ver material para estudar sobre os concílios. E vocês têm como estudar cada concílio separadamente, se vocês pesquisarem. O primeiro concílio, o segundo concílio, porque eles debateram por anos cada concílio. Não foi coisa de dias. Então, vocês têm como estudar cada concílio separado. É um assunto grande. Edilson, tem alguma pergunta? Na verdade, eu tenho 2 perguntas, pastor. A primeira delas é, assim, qual a importância da igreja ela chegar ao ponto de se envolver com a política? Porque esses concílios também tinham uma influência política por trás. Sim. Então, por que a igreja ela se comprometia com uma política assim? Por exemplo, como a igreja estava nascendo dentro do judaísmo, mas estava sendo acobertada por Roma, por que tinha esse propósito dela, esse interesse? Tá certo. É o grande detalhe, né? É como sempre, eu já falei para vocês na aula passada, que os primeiros cristãos, isso é muito interessante, que isso vai contra a teologia da prosperidade. Os primeiros cristãos, eles eram pobres. A maioria eram escravos. Os primeiros cristãos eram escravos. E é interessante que escravos que nunca teriam propósito de liberdade. Então, você chegava para um escravo e pregava: "Ei, como está a tua vida? Está horrível. Jesus tem uma vida melhor para te dar." Mas não era aquilo, era a vida eterna. Aí o escravo aceitava Jesus. Os primeiros cristãos, em sua maioria, eram escravos. Ou as pessoas mais pobres da população. Não havia muitos doutores. Paulo até comenta sobre isso em uma das suas cartas. Pessoal, lembrando que quando vocês foram chamados, não havia entre vós pessoas de muito conhecimento. Só que aí, com a conversão de Constantino, nós vemos ele concedendo, de certa forma, poder aos cristãos. Aí vem o que eu já tinha falado, as primeiras igrejas eram em casas. Agora Constantino vai financiar templos, vai construção de templos. O que isso muda? Muda muita coisa. Porque os cristãos passam a ser a nata da sociedade. Passam a ser... Todo mundo quer ser cristão porque o imperador é cristão. Então, em que momento a igreja passou a ter política? Eu creio que quando Constantino se converte, a igreja passa a ter influência política. E a influência política é um caminho sem volta, né? Tende a crescer. A gente vê hoje a igreja querendo mais e mais se envolver com política, escolhendo sempre um lado. Mas a igreja primitiva, meu irmão, ela era uma igreja sofredora. Ela era uma igreja que o alvo dela era o céu. Ela não tinha: "Eu vou aceitar Jesus porque Jesus vai me libertar da escravidão e eu vou ter um carro, uma casa, eu vou morar na praia." Não havia esse tipo de pregação. A pregação era ir e fazer discípulos. Então, a igreja primitiva ela era uma igreja sofredora, uma igreja que tinha muito trabalho e pouco dinheiro.
Tem uma história, eu acho que foi com o Gregório. Tem uma história que acho que foi em Roma, ou foi em Milão, que eles precisavam de um bispo, Ambrósio, o nome desse cara é Ambrósio, Ambrósio de Milão, e o Gregório. Ó. A história desse Ambrósio de Milão é bem interessante. Isso aconteceu no quarto século, ali em 340. Ele foi considerado, esse cara nem era crente. Olha que para tu ter noção. Esse Ambrósio de Milão, ele foi arcebispo de Mediolano, hoje em dia Milão, na Itália. E ele era cristão. Ele era o prefeito da cidade. E ele não era cristão, mas precisavam de um bispo para tomar conta da cidade, da igreja. E diz a tradição que esse Ambrósio, ele era pagão, mas ele era alguém muito inteligente. E ele era o prefeito da cidade. E na hora ele era respeitado por todo mundo gostava dele. Em algum momento, eu não lembro a história direito, mas teve ali uma conversa, aí precisavam de um bispo, aí todo mundo disse, Ambrósio. Ele disse, como se eu nem sou cristão? Eu sei que no final esse cara, ele era político, né? Prefeito da cidade, ele se tornou o bispo da cidade. E o pior é que ele foi um ótimo bispo. Ele é conhecido na história como sendo um dos principais pastores. Mas a gente vê a influência política. Depois você deu uma pesquisada a respeito da vida dele, eu acho super interessante. Que a cidade começou a gritar, Ambrósio para bispo, Ambrósio para bispo. E ele estuda, ele vai, estuda o cristianismo, e ele passa a ser um adversário ferrenho do arianismo, que era uma heresia da época. Ele começa a combater o arianismo. E é interessante que ia haver uma eleição para ver quem ia ser o bispo da cidade, só que o povo começou a gritar, Ambrósio para bispo, Ambrósio para bispo, e o cara terminou sendo bispo e foi um ótimo bispo, segundo a história. Mas o cara nem era cristão, mas o cara era político, então havia ali a influência política. Até que ponto isso é bom ou ruim? A influência política para a igreja trouxe coisas boas. Trouxe a institucionalização dos templos, trouxe o sacerdócio, a ideia de sacerdócio na igreja, mas também trouxe coisas ruins. Quando eu falo da política da igreja católica, é porque a igreja católica ela passou a querer dominar, ela passou a parte ruim. Ela passou a dominar os reinos. Ela passou a se envolver na Europa, dominada pela igreja católica. Então, quem ela queria tirar do bispado, ela tirava. Quem ela queria colocar para ser rei, ela colocava. Se você estivesse declarando a igreja católica, estaria declarando guerra contra o mundo. Aí você entende o tamanho da luta de Lutero contra a igreja católica. Inclusive, Lutero precisou ser declarado como morto e adotar um outro nome durante 2 anos. Porque a igreja católica tentou assassinar ele diversas vezes. A Santa Igreja Católica. Então, até que parte é bom, até que parte é ruim. Cara, eu concordo com a igreja que o Estado tem que ser laico. Toda vez que a igreja se envolve com política, dá errado. Mas também trouxe coisas boas. A construção de escolas, a construção de hospitais, e etc, etc. Amém? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta, Edilson? Flávia? Amém, pastor. A segunda pergunta que eu poderia fazer é tipo assim, a gente vê que na passagem lá tem a parte do centurião romano, que Jesus ele cura através de uma mensagem a vida do servo daquele centurião.
Também, se a gente for olhar em Atos dos Apóstolos, pelo ano mais ou menos de 45 a 47, após a ressurreição de Cristo, vai falar que, se não me engano, no capítulo 10, se não me falha a memória, tem também o centurião Cornélio, que ambos também são de Roma. Seria, assim, possível afirmar, pastor, que a forma de que Jesus ele traz uma palavra para aquele centurião e Pedro também para Cornélio ali. Seria uma forma de afirmar que ali era já Deus preparando uma porta em Roma para a igreja? É, sim, ao mesmo tempo não, porque veja só, eu vou chegar eu vou dar outra perspectiva para você. Sim e não. Nós temos, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Os romanos, o Evangelho de Marcos ele foi escrito direcionado aos romanos, porque os romanos eles não tinham muita ideia de escritura, eles não se interessavam muito por isso, eles gostavam muito do Evangelho da ação. É por isso que Marcos ele é um evangelho menor do que Mateus e Lucas. E o objetivo do Evangelho de Marcos é focar nos romanos. Então, por exemplo, no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como um boi manso e humilde. Porque os romanos valorizavam muito a figura do boi. Um animal dócil, um animal humilde, um animal que serve. Então, o Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação, né? A gente vê Jesus muito ativo no Evangelho de Marcos. Ele não foca tanto em parábola, em discurso. Ele foca mais nos milagres, de certa maneira. O Evangelho de Marcos é direcionado aos romanos. Em geral, a Bíblia chama daquele tempo de a plenitude dos tempos. O local que todo o cenário já estava preparado, porque Roma dominava o mundo todo. Roma, inclusive, construiu estradas que ligavam o mundo todo, sabendo que o mundo era aquela parte do mundo. Então, o Império Romano foi muito importante para o cristianismo. E claro que muitas pessoas dentro do Império Romano se converteram ao cristianismo. A ideia do Cornélio, que é Pedro que prega para ele, né? Serve mais para o próprio Pedro do que para o Cornélio. Porque se você pegar toda a passagem, Pedro tem uma visão e o anjo diz a ele, mata e come, Pedro. Ele diz que viu réptil, viu toda a ave, e etc. E o anjo diz a Pedro, Pedro, mata e come. Aí Pedro vai dizer, como eu nunca comi coisa imunda, porque Pedro era judeu. E o judeu é exclusivista. O judeu não gosta de outra pessoa que não seja judeu. Por exemplo, hoje existem vídeos de judeus xingando cristãos que estão lá no Oriente Médio. Pastor, mas a gente gosta do judeu. Mas judeu não gosta da gente, não, pessoal. Judeu é exclusivista. Inclusive, a Bíblia usa o termo gentil, né? Mas o termo não é gentil. A palavra bíblica é goim, que significa os de fora, os outros. O judeu, ele só gosta de outro judeu, ele não gosta de cristão. Mas, assim, todo o cenário já estava preparado. Então, ali havia um contato de cultura, judeu, grego, cristão. Deus, ele, na sua providência divina, ele soube preparar tudo. Então, ali, é por isso que a Bíblia chama daquele tempo de a plenitude dos tempos. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, durante a semana haverá uma prova. Eu acho que amanhã, segunda-feira, eu já estou postando para vocês e sexta-feira nós iniciamos outra matéria. Amém? Estudem para a prova, terminem o material e que Deus abençoe. Amém, pastor?